E nós estamos aqui diretamente dos estúdios INSA em Santo André com o nosso Pod Coffee. Você tem acompanhado os programas anteriores aí, creio que tem gostado, pelo menos algumas pessoas têm dito a nós que tem sido abençoado, que gostou da leveza do programa, da irreverência, mas também da seriedade. E nós continuamos aqui a estudar o nosso querido Provérbios de Salomão e de alguns outros autores também. Hoje, em especial, Jamal, hoje a produção investiu, hein? A produção investiu bastante, nós trouxemos diretamente de Long Beach, ele, com que tem um cinturão a defender. Estou aqui com meu amigo, irmão, mentor, Fernandão. Fala, Fernandão, com a sabedoria de Salomão. Muito bom estar aqui com vocês, ter essa oportunidade, o privilégio, Ximenes, de bater um papo sobre Provérbios. Provérbios, para mim, é um dos livros mais fantásticos que nós temos na Bíblia. Todos eles são inspirados, mas Provérbios é um daqueles livros que você pode retirar dele ensinamentos práticos para a vida, né? Para o dia a dia. Isso é muito bom. E dá para ler toda hora, né, Fernandão? Nossa, 31 provérbios, 31 capítulos, dá para ler um por dia no mês. E meditar e fazer isso o ano inteiro. É muito bom. Que joia! Para você que está acompanhando todos os programas agora, nós teremos um convidado muito especial para discutirmos aqui, comentarmos sobre a palavra de Deus, em especial, nesse momento, Provérbios, e tirarmos algumas lições interessantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É sempre bom relembrar que, quando foi escrito, Provérbios teve o intuito de ajudar meninos, né, jovens meninos, na sabedoria divina. Eles que eram muito bem instruídos através da sabedoria humana, tinham boas escolas, estavam bem instruídos, tinham uma boa até reputação. O Salomão vem com a ideia de dar a eles também instruções divinas acerca da sabedoria. E como a gente tem falado nos últimos capítulos ou nos capítulos anteriores, a sabedoria é viver debaixo da soberania de Deus, de acordo com o que Ele deseja a nós. E hoje o capítulo é o de número 22. Aliás, o 22 ele tem aqui algumas nuances, né? Ele vai até o 16 e a partir do 17, 30 lições para a vida prática sobre sabedoria. Então nós vamos comentar hoje do 22, do 1 até o 16. Aqui, inclusive, Fernandão, está um dos versos clássicos usados para a família, que é a dedicação, a instrução dos nossos filhos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Há aqueles que defendem que não é tão literal assim, etc. Nós vamos olhar para esse verso daqui a pouquinho, mas eu quero seguir aqui adiante no comentário desse capítulo, pelo menos desses versos iniciais. E hoje, Jamal, nós temos estreia do nosso parceiro que tem nos ajudado aqui, a No Market. É isso mesmo, uma empresa que tem ajudado muitas famílias, né, estando dentro de alguns condomínios e que tem sido hoje um grande colaborador, um abençoador aqui desse projeto, para que outras pessoas aprendam a Bíblia de maneira mais leve, mas sem perder a seriedade e a profundidade que a palavra de Deus tem. Então, é muito bom tê-lo aqui conosco. Eu quero orar com você e, na sequência, a gente comentar sobre esse texto tão incrível aqui da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por nos reunir aqui para juntos, hoje em especial com a vida do Fernandão, falarmos sobre Provérbios, um livro tão especial para nós, que tem instruções práticas para a nossa vida cristã, para a nossa vida geral, e que aqueles que estiverem ouvindo hoje sejam marcados e aprendam, Pai, com a Tua palavra, o que pôr em prática a partir de hoje mesmo. Seja conosco, siga conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fernandão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o 22, do 1 até o 16. Legal. E depois a gente vai aqui citando os versos que mais chamam a atenção e comentando sobre ele, quais as lições práticas para a nossa vida. Eu estou lendo aqui a versão A Mensagem e diz o seguinte: ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. O rico e o pobre são iguais nisto.
O Eterno criou os dois. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. A recompensa da humildade e do temor do Eterno é fartura, honra e vida. O caminho do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe. Mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Os pobres são dominados pelos ricos, e quem toma emprestado fica nas mãos deles. Quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo o mal se voltará contra ele. As mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que tem com quem precisa. Mande embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. Isto vai pôr um fim nas brigas e insultos. O Eterno ama quem tem um coração puro e sincero e considera amigo quem expressa a graça de Deus no falar. Os olhos do Eterno guardam o conhecimento com zelo, mas ele quer distância da mentira e da falsidade. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz: tem um leão à solta, se eu sair vou ser devorado. A sedução da mulher devassa é uma armadilha perigosa. E se você tiver dado as costas para o Eterno, com certeza cairá nela. Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Tanto quem se aproveita do pobre, quanto quem bajula o rico, terão o mesmo fim, cairão na sarjeta. Eu começo com o primeiro aqui, Fernandão, que é: ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. Tem aquelas pessoas, né, Fernandão, que elas não... Logo quando chegam no ambiente, alguém já diz assim: ih, chegou o Fernandão, meu Deus do céu. E aí dá um migué e mete a francesa e vai embora. Não é estimado. Mas existem aqueles que são estimados. Todo mundo quer estar por perto, todo mundo quer conversar, quer gastar tempo. O que você acha disso aí? Você conhece alguém aí que chega e muda o ambiente? Não, é claro isso aí, você percebe logo. Uma pessoa de boa reputação, uma pessoa agradável, né? É aquela pessoa que você faz força para estar perto aqui. Mas eu acho bem interessante até esse exemplo que você está dando, porque isso prova o quanto esse texto é verdade, porque aquele que é estimado pelo dinheiro que tem, ele é estimado enquanto tem dinheiro. Isso aí. Porque o dia que o dinheiro acabar, acabou o prestígio dele. E uma pessoa de boa reputação, ela vai ser sempre estimada. Pobre ou rico. Pobre ou rico. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E o legal aqui também, é um negócio que me incomoda bastante, são aquelas pessoas que também têm aquela convicção assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Os incomodados que se mudem. Eu acho que isso não é bíblico, hein, Fernandão? Não é mesmo. Todo tempo a gente tem chance para mudar. Aliás, o correto é nós devemos estar em permanente transformação o tempo todo, mudando, né? E é isso é que faz com que a pessoa seja estimada, né? A sua reputação é benquista, é querida, tem que chegar, tem que agradar, porque nós levamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não afasta ninguém, pelo contrário, ele, pelo menos na minha opinião, deveria ser aquele que junta, naquele que agrada, e não como essas pessoas vivem, inclusive dentro da igreja, né? Sim. E uma coisa que eu penso desse texto ser também importante, é um valor a ser resgatado. Eu lembro do meu pai, por exemplo, falando da questão de você fazer negócio no fio do bigode, ou seja, a pessoa às vezes não tinha o dinheiro, mas ela tinha a palavra dela, de que ela ia comprar e que ela iria pagar, e por causa da reputação dela, ela tinha o crédito. Ou seja, eu também penso que essa questão, bem esse paralelo que ele fala entre a reputação e ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro, às vezes, não é aquilo que vai dar o crédito. O que vai dar o crédito realmente é a reputação mesmo. Joia demais. Essa estima aqui, né? Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. Essa estima aqui
ela tem muito a ver com aquele adágio popular, né? Você não precisa ter dinheiro, se você tiver amigos, né? Então, eu acho que é por isso aí que eu tô apostando os meus próximos anos em ter bons amigos do que dinheiro no banco. Vai ser melhor. Outros versos aí, Fernandão, que tem chamado sua atenção, que você tem visto e que a gente poderia comentar aqui. Bom, o 2, eu penso, está muito ligado a esse primeiro, quando diz que o rico e o pobre são iguais nisso. O Eterno criou os dois. Ou seja, também já mostra que diante de Deus não há uma valorização pelo que a gente tem, mas para Deus, nós somos iguais aí. Mas eu gosto demais do versículo 3, quando ele diz aí, o prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. Como que é importante esse livro de Provérbios exatamente por conta disso, de a gente conseguir realmente ter uma visão clara a respeito do que é a vida, né? E conseguir discernir, dizendo, bom, esse caminho aqui não é legal, eu vou parar rápido, ou seja, eu vou ver logo esse problema e vou dar um jeito de escapar disso aqui, sair fora disso. Enquanto que o insensato, por falta de sabedoria, ele vai de cabeça nisso. E ele acaba, como a Bíblia está dizendo aí, né, detonado, ele acaba arruinado aí por causa disso. Tenho a impressão de que aquele que está sujo se suja mais, né? Nossa, Quanto mais sujo, mais se suja. Eu lembro, e aliás, faz sentido isso, eu lembro quando eu era pequenininho lá em Barbacena, viu, Jamalzinho? E tinha aquela coisa, né, de correr na rua, de jogar bola descalço, né, pé preto, né? E tinha uma velha máxima, assim, entre os amigos, assim, dorme sujo e acorda limpo. Essa era uma máxima, né? A outra era, já que tá sujo, suja logo tudo, porque aí toma um banho só. Né? Sujou o pé, suja a bermuda, se lança na lama e tá chovendo e aquela coisa toda, mas isso para nós não cabe no ambiente, na nossa vida cristã, né? Não. O que tá sujo tem que se limpar. Lógico. Não dá para viver na sujeira, tem que se limpar. É bem isso aqui, o prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar, e que essa seja uma lição boa para você, como tem sido para nós hoje aqui. Fuja do... Tem gente que ama um problema. Fuja do problema. Dá um jeito de escapar. Agora, se você vive de maneira insensata, você vai amar um problema e aqui tem o resultado desse problema. Acaba detonado. Sim. E eu estou me lembrando aqui de... Bom, a minha conversão se deu aos 17 anos. Mas eu me lembro até... anos antes disso aí, quando meio criança, juventude ali, de como na relação com meu primo era um camarada que me instigava às vezes a fazer coisa errada. Só que às vezes o que acontecia era isso, eu não conseguia discernir que aquilo que eu estava entrando, que ele estava dizendo, não, vamos fazer, era algo que era um problema. E eu ia de cabeça e eu acabava sendo detonado aí por conta disso, e ele saía impune do negócio, assim. Que eu creio também que a gente precisa estar atento a isso, a enxergar, às vezes, aquilo que é dado para a gente como um conselho, alguma coisa, uma palavra, e a gente perceber que isso aí é uma coisa que a gente deve evitar na nossa vida também. Aí, né? Top. Fernandão, humildade, né? Esse tem sido também um assunto discutido há muitos e muitos anos, e eu lembro até de um tempo atrás, não lembro exatamente quantos anos atrás, quando foi lançado aquele livro Monge o Executivo, onde fala, né, liderança ali, mas algo que o livro trazia e traz até hoje é a questão da humildade, de liderar pela humildade. A humildade, então, ela acaba sendo não só um adjetivo, mas deveria ser um modelo de vida para o ser humano de maneira geral, mas para os cristãos isso deveria ser ainda mais forte. E aí vem o Salomão, na perspectiva do Eugene Peterson aqui na mensagem, e diz que a recompensa da humildade, a recompensa daqueles que são humildes e que temem ao Senhor, são 3 coisinhas: fartura, honra e vida. Fartura, honra e vida. É uma boa recompensa? Será que vale a pena ser humilde mesmo, Fernandão? Ou tem que meter a mala mesmo? Bom, eu estou
olhando para esse texto aqui, pensando na questão, há várias maneiras de nós sermos humildes, assim, mas eu penso, inclusive na questão, vou aplicar aqui a questão de você ser humilde. Essa palavra também, um texto em que Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou humilde. Essa palavra humilde, no inglês, é uma palavra chamada meek. E essa palavra meek significa você ter o potencial de, vamos dizer, algo tremendo, mas você decide usar não todo o teu potencial, você decide usar menos do que aquilo lá. Então, a ideia de você ser meek em inglês, né, e trazendo para o português, seria o seguinte: eu tenho o potencial de gastar R$1 milhão, mas eu decido viver apenas com R$10 mil. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo humilde nessa área. E se nós formos olhar a recompensa, é bem isso, porque um camarada que consegue ser humilde, vamos dizer, com relação ao seu orçamento, ele vai experimentar a fartura, porque ele sempre vai ter de sobra, ele vai ser honrado, porque a vida dele vai demonstrar uma vida equilibrada, e ele vai ter vida. Então, é só um exemplo que eu penso aqui de aplicação da humildade, mas eu penso ser um negócio muito legal para a nossa vida isso. E o humilde é o cara, é a pessoa que todos querem estar perto também. Agora, de vez em quando a gente encontra aí uns orgulhosos, uns arrogantes, ninguém quer estar perto. Ele vive sozinho, ele não vive, então ele não tem vida, ele não é honrado porque é uma marra danada e não tem fartura alguma, mesmo que ele ache que tem fartura, mas não tem porque ele é sozinho. Esse é o oposto do humilde, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, segue aí. Outro verso, Fernandão. Olha, o 5 está dizendo aí, o caminho do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe. Eu gosto dessa ideia de pensar num caminho que é perigoso e é esburacado quando você pensa realmente você está trafegando, né, de carro, usando o carro, numa estrada que tenha muitos buracos ali. Isso acaba sendo perigoso mesmo. Mas para que a gente evite isso aí, é preciso usar exatamente o que a palavra de Deus fala mesmo, que ela é, né? Ela é luz para os meus pés e é luz para o meu caminho, né? Eu posso encontrar ali a direção. Eu penso que essa questão de nós andarmos nas escolhas que nós temos aí é uma decisão importantíssima, porque exatamente o caminho, quando a gente trama alguma coisa ruim, ele vai ser perigoso para nós, vai ser um caminho difícil aí. E se a gente não perceber, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente pode perder a vida nessa história. É um negócio muito sério a questão da decisão de que nós vamos fazer com a nossa vida, como nós vamos viver a nossa vida, né? Muito top. E aí vai entrar no verso que aí é você. Bom, se no 5 ele está dizendo o seguinte, o caminho do perverso é perigoso, esburacado, e aí na versão nova versão transformadora é a mesma coisa, está dizendo que o perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. O 6, que é o clássico que a gente ouviu a vida inteira, é continuidade ao 5. Se o caminho do perverso é cheio de espinhos e perigos, ensine os seus filhos o caminho certo. Em que há uma interpretação, ora errada, ora muito personalizada, usam para o bem próprio, mas primeiro de tudo temos que levar em consideração que o Salomão está dizendo o seguinte, olha, o perverso ele escolhe um caminho completamente destrutivo, cheio de perigo, de espinhos, então você ensine o caminho certo para o teu filho. Porque quando ele envelhecer, ele terá convicção do que é o caminho certo. Essa é a ideia. Mas, com todo respeito, viu, mestre Weberson, mestre Jamal e todos presentes aqui na nossa comunidade que está lotada hoje, com todo o respeito que tenho a Cláudio Duarte, pastor querido, Josué Gonçalves, o homem da família está aqui na minha frente, é Fernandão, porque eu conheço ele, eu sei dos podres dele, mas sei de todos os seus benefícios,
Fernandão, fala para toda a galera que está nos assistindo agora, como é que a gente mostra o caminho para os nossos filhos? Você que é um quase avô. Agora, quase avô. Daqui a pouco, você é avô da Helena. Bom, eu gosto demais desse texto, esse é um clássico realmente, quando a gente fala sobre educação de filhos e tudo. Mas depois de ler muitas vezes, ler comentários sobre esse texto, eu realmente creio que esse não seja um texto em que a gente possa se apoiar na questão de ser uma promessa no que diz respeito a ser um determinismo, ou seja, eu ensinei meu filho e por conta disso a Bíblia promete que ele nunca vai se perder. Nada pode dar errado. Não vai dar nada errado com meu filho. Isso eu estou dizendo porque a gente precisa levar em consideração de que os nossos filhos têm vontade própria, eles têm livre-arbítrio, eles vão fazer as escolhas deles. Mas o que eu entendo desse texto, é o que Salomão está transmitindo aqui, é que se realmente o pai se esmerar na questão de transmitir para o seu filho o que nós vimos agora no verso 5, o que é ou quais são as consequências do caminho do perverso, se eu conseguir mostrar ao meu filho, ensinar ao meu filho quais são os benefícios do caminho do justo, se o meu filho for uma pessoa que tenha juízo perfeito, provavelmente ele vai escolher o caminho da justiça, ele vai escolher o caminho da retidão. E eu penso que ele diz no fim do texto, né, quando eles forem velhos, eles não se perderão, porque eu creio que no meio desse processo pode haver realmente um desvio, pode haver o meu filho fazer escolhas, mas se ele for ensinado, e isso eu creio que o texto esteja prometendo aqui, vai chegar um dia, Ximenes, em que o meu filho vai, assim como o filho pródigo, vai cair em si. Ele vai cair, vai se lembrar, fala, o meu pai me ensinou isso, eu entendo, eu estou experimentando esse caminho ruim porque eu tomei decisões erradas. E aí ele volta, e aí ele... Então, eu creio que tem duas questões aqui. A primeira, a responsabilidade dos pais em ensinar. E quando a gente fala sobre ensino, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre o que realmente significa ensinar os filhos. Mas eu creio que a segunda coisa é também a responsabilidade do filho com aquilo que ele vai fazer, com o entendimento que ele teve, com o ensinamento que ele recebeu. Mas esse, para mim, é um texto clássico e é um texto fantástico. Fernandão, aproveita e fala um pouquinho dos seus filhos. Deixa aí um exemplo para a galera. Eu tenho 2 filhos fantásticos que têm trazido alegria e prazer e gozo para a nossa família. Tenho o Timóteo, que hoje está com 23 anos, está casado agora há quase um ano e meio aí, e agora ele vai ser então o que vai trazer para a gente a netinha aí, a Helena, que nós estamos esperando, estamos contentes aí. Mas eu creio que tanto o Timóteo quanto a Vitória, que é outra princesa na nossa vida aqui, eles ilustrem bem o que esse texto fala. São filhos que durante a adolescência nos deram muito tempo de prazer. São filhos que a Vitória está com 21, Timóteo agora com 23, e eles estão assim ainda caminhando desde o tempo da juventude, amando o Senhor, andando com o Senhor, e isso certamente é o que alegra a vida dos pais. Mas eu continuo ainda entendendo que a minha responsabilidade, a responsabilidade da Pati, a mãe deles, é de continuarmos ainda a ensiná-los no caminho que devem andar. E aí talvez eu coloque só esse detalhe. Eu creio que hoje a força maior do nosso ensino não tem mais a ver com a oratória, mas tem a ver com a nossa vida. Não adianta nada a gente querer ensinar os filhos verbalmente se isso não é uma realidade na nossa vida. Então, hoje a nossa maior responsabilidade é viver uma vida bonita diante de Deus, uma vida fiel a Deus, a fim de que a gente possa servir de exemplo para o Timóteo e para a Vitória. Top demais! Timóteo e Vitória realmente são bênçãos aí, eu lembro deles pequenininhos e de fato
eles desfrutam desta experiência que a gente acabou de ler aqui, que o Fernandão muito bem comentou. Eu vou para o último verso aqui, Fernandão, embora tem vários bons, mas eu quero terminar no 9. As mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que têm com quem precisa. Generosidade é um negócio incrível aqui, encontrado na Bíblia, na Palavra de Deus. Aliás, dinheiro, né? A questão com o dinheiro, ela é um ponto muito interessante na Bíblia, mas em especial, o homem mais rico está falando de generosidade. Esse é um ponto assim a ser refletido e uma lição boa para nós aqui. Eu tenho falado com os amigos, tenho falado com a igreja, o que eu comentei com outro amigo recentemente. Quem não presta assistência não receberá assistência. Isso é bíblico. Quem não assiste não será assistido. Quem não é generoso não viverá da generosidade praticada por alguém. Então, você que está tanto tempo em tempo integral, sabe o que é isso e pode também nos comentar acerca dessa generosidade, né? Meter a mão no bolso é duro. Bom, nós temos sido alvos da generosidade de várias pessoas. Mas se eu tivesse que dar um conselho só, Ximenes, para alguém que fala, cara, eu tenho tido dificuldades com finanças, eu daria esse conselho. Cara, dê generosamente e nunca vai faltar na sua despensa, porque nós somos, na verdade, dispenseiros de Deus, nós não somos donos de nada. Então o recurso que eu penso Deus colocar nas nossas mãos, que é dele, se nós estamos repartindo com aqueles que precisam, o dono da despensa, que é Deus, é o primeiro interessado a manter a minha despensa cheia, para que eu sempre tenha com quem repartir. Então, eu penso que esse seja um dos princípios básicos da questão da prosperidade financeira. E prosperidade que eu estou dizendo aqui, talvez nem seja boa essa palavra, mas saúde financeira. Dê generosamente e nunca vai faltar na sua vida. É isso aí. Se eu soubesse cantar, Jamal, eu cantaria: dê e Deus te devolverá. Mas eu não sei cantar. Então fica só nisso daí. Tá bom? Nós estamos chegando ao final do nosso ilustríssimo programa aqui, com a presença do querido Fernandão. E cadê o Jamal? Jamal, ajuda a gente, Jamal. Tá chegando ao final, gente. E olha, foi incrível, hein? A hora voa aqui nesse lugar. A gente ficaria a noite inteira comentando aqui, hein, Fernandão? Pois é. Esse talvez seja uma dica. Gaste tempo com provérbios. Porque, olha, você vai ter muitas lições e passa muito rápido o tempo aí. E aliás, Fernandão, quem está assistindo a gente pode gastar tempo até com outra pessoa. Sim. Marca aí um café com um amigo, com alguém, e chama aí, gente, vamos ler o provérbio tal, vamos discutir ele junto. E tem assim uma discussão boa, leve, saudável, gostosa. Muito bom. Permitindo que Deus fale aos corações, né? Bom demais, gente. Esse foi o nosso Pod Coffee, aquele antigo café refil. E refil com a graça de Deus que não se acaba nunca, Weberson, não acaba nunca. E hoje nós falamos sobre o capítulo 22 até o verso de número 16. Próximo programa a gente continua aqui o 22, 17 em diante, são as 30 lições do Salomão para nós. E eu quero pedir para você assim, dá um likezinho aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, joga esse link, compartilha com alguém para que possam conhecer mais da Palavra de Deus. Nós estamos no Spotify também com o áudio, né? Porque isso aqui é um podcast, você pode ouvir esse áudio dirigindo, dançando, correndo, jogando futebol com teu fonezinho sem fio. Você pode fazer o que você quiser, porque é só colocar lá no Spotify, no canal Pod Coffee, Café e Bíblia, e você vai ter acesso a esse conteúdo todo, tá bom? Fernandão aqui é um parceiro, a gente vai estar em muitas outras oportunidades juntos e certamente você saberá
do que rola nas próximas edições, tá bom? Vamos junto, até a próxima. Café Refil agora é Pod Coffee, sem um programa com leveza, com irreverência, com alegria, mas sem perder a seriedade que a palavra de Deus nos exige. Valeu, Fernandão, um abraço.